Olá a todos! Vamos dar continuidade então ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, aqui no canal do Evangelho. A gente vai ler o capítulo 12 a partir do versículo 46. E diz assim, o versículo 46: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Então, a partir daqui, o Evangelho ele vai narrar um episódio sobre a família de Jesus com relação a algo que eles queriam falar com Jesus. Então, nesse estudo, nós vamos abordar esse assunto, a família de Jesus, utilizando desse texto. E nós vamos ver também nesse estudo o que Jesus respondeu diante do aviso que deram para ele: ó, sua família está lá fora, querendo falar contigo. E Jesus ele dá uma resposta que nos traz grande edificação espiritual para a nossa fé, para o nosso relacionamento com o Senhor. Então, no versículo 46, que a gente acabou de ler, nós vemos aqui o cenário da narrativa, onde Jesus ele está pregando a multidão, ele está falando com a multidão, e ali, naquela ocasião, chega sua família, sua mãe, seus irmãos, querendo falar com ele. E aí, no versículo 47, o texto vai dizer: Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar aqui alguns fatos sobre a família de Jesus. A família de Jesus, da parte de mãe, no caso Maria, vem de Nazaré, e a parte de pai é da cidade de Belém, no caso José, o seu pai de criação. Jesus ele nasceu em Belém, conforme diz a profecia de Miqueias, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E na sua família nós podemos observar aqui no texto que temos a sua mãe, Maria, e o texto também faz menção a seus irmãos. Bom, a Bíblia, em diversas passagens, vai fazer menção aos irmãos de Jesus, nos evangelhos, no livro de Atos e também nas epístolas. E o melhor texto que vai descrever assim o nome dos irmãos de Jesus, pelo menos os irmãos homens que Jesus teve, é o capítulo seguinte de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 55, alguém vai questionar algo sobre Jesus, dizendo: Não é este o filho do carpinteiro? Se referindo aqui a José. O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então, Jesus ele tinha irmãos e tinha irmãs também. A Bíblia não menciona o nome das suas irmãs, mas menciona o nome dos irmãos. E o texto vai falar quais são os seus nomes. Primeiro, Tiago. Esse Tiago ele é o irmão de Jesus mais mencionado na Bíblia. Ele vai ser mencionado diversas vezes em Atos e também na carta de Paulo aos Gálatas. Ele também vai ser mencionado ali como sendo o irmão do Senhor e também como uma das colunas da igreja. E o texto vai falar de José e Simão. Esses nomes não são mencionados em outras passagens, senão nessas aqui, e também no Evangelho de Marcos e de Lucas, também é mencionado num texto paralelo. E o outro nome que é mencionado é Judas. É provável que a carta que leva o nome de Tiago tenha sido escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus. E Judas, no caso, foi o autor da epístola que leva o seu nome, a Epístola de Judas. Embora alguns estudiosos vão discordar e vão dizer que Judas foi escrito pelo apóstolo Judas Tadeu, mas aí eu penso que é mais provável que tenha sido o irmão de Jesus, até porque na apresentação da carta, Judas ele não se apresenta como apóstolo, de modo que ele não é ali o Judas Tadeu, o apóstolo.
ele é realmente o Judas, irmão do Senhor Jesus. Pois bem, mas quem seriam esses irmãos? Existe um grande debate, uma grande discussão milenar sobre isso. Algumas pessoas entendem que a palavra irmão aqui, ela tem um sentido genérico de parente ou de primos. Ou seja, o texto aqui não está dizendo que Jesus tem irmãos. Outras pessoas entendem que esses irmãos de Jesus são filhos de José de um primeiro casamento anterior ao casamento com Maria. E existe a posição comum no meio protestante, que é que Jesus ele teve irmãos, e esses irmãos são filhos de Maria e de José. Pois bem, a interpretação que parece ser mais natural ao analisar esse texto, embora esse debate seja um debate milenar, é uma questão um pouco polêmica, mas o que nos parece ser mais natural é que, de fato, Jesus ele tinha irmãos, filhos de José e de Maria, e geralmente quem nega esse fato nega porque acredita na doutrina da virgindade perpétua de Maria. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 1, vai dizer que José, no caso aqui, versículo 25, Mateus capítulo 1, versículo 25, vai dizer que José não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Então eu não vejo dificuldades nisso, no fato de Maria ter tido outros filhos. E, além do mais, a palavra grega que aparece aqui no texto é adelphos. É uma palavra que comumente é usada para se referir a irmãos de útero, filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Essa palavra pode ser usada também em outros contextos, mas esse é o sentido mais comum e natural. E, afinal de contas, o texto aqui, ele relaciona esses irmãos de Jesus com Maria. Ele deixa bem claro que Maria está acompanhada deles. O texto vai dizer, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles estão à tua procura, ou seja, esses irmãos aqui de Jesus estão junto de Maria. E quando a gente lê novamente o capítulo 13, versículo 55, nós vemos aqui a constituição natural de uma família. O texto vai dizer no versículo 55, não é este o filho do carpinteiro, se referindo aqui ao pai. O nome de sua mãe não é Maria, se referindo à mãe. E logo em seguida é mencionado os irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, fazendo referência aqui aos filhos. E Jesus, no caso, está incluído entre eles. Então, é uma interpretação muito mais natural e que faz mais sentido ao analisar esses textos e também a palavra que é usada, a palavra grega que é usada, e ainda que alguns falem, mas na língua hebraica, na língua aramaica, o termo irmãos pode se referir aos parentes. Sim, é verdade. Em hebraico e em aramaico, a palavra irmãos pode se referir a primos, a parentes, a tio, tia, mas apesar de Jesus ter falado a língua hebraica, o texto ele foi escrito em grego, e o texto grego ele faz distinção entre irmão e primo, ou parente. Tanto é que no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando vai falar de Isabel como parente de Maria, a palavra grega lá é outra. A palavra grega lá não é adelphos, mas é uma outra palavra, se eu não me engano, é singênis, a palavra, é uma outra expressão. Pois bem, então aqui o texto está falando de fato, de irmãos mesmo. E o que eles estavam fazendo ali? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz ao analisar esse texto. E aqui em Mateus não é dito qual a intenção deles em chamar Jesus, mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo de número 21, é dito com qual intenção eles estavam lá. O texto vai dizer, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Bom, os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus, e eles permaneceram incrédulos por um bom tempo.
pelo menos ao longo do ministério terreno de Jesus. Agora, é provável que eles tenham se convertido após a ressurreição. E o texto que indica isso é o texto de Atos 1:14, onde menciona ali os irmãos de Jesus com Maria e com os demais discípulos ali no cenáculo, orando a Deus, aguardando a vinda do Espírito Santo. Mas antes disso, eles eram descrentes e eles também duvidavam do fato de Jesus ser o Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo de número 5, o evangelista João vai dizer que nem os seus irmãos criam nele. E com isso, João ele mostra que Jesus ele não sofreu rejeição apenas dos de fora. Ele não foi rejeitado apenas pela classe religiosa dos fariseus, dos sacerdotes, dos judeus, mas ele foi rejeitado também pela sua família, pelos seus irmãos. E com isso, nós vemos que até mesmo a família de Jesus teve dificuldades para entender quem ele é. Mas eles se converteram depois, é claro. Agora vem a resposta de Jesus. Voltando para o capítulo 12 de Mateus, no versículo de número 48, Jesus ele vai começar a responder. Ele vai dizer: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E aí ele vai explicar por que ele está falando isso, no versículo 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Me parece que Jesus ele dá essa resposta porque algumas pessoas estão tentando fazer de tudo para parar ele, para calar ele. E já tentaram fazer isso um pouco antes, no próprio capítulo 12 do Evangelho de Mateus, pediram um sinal para ele, falaram que ele tinha demônio, que ele estava expulsando demônio com o poder de Beelzebu. Então, eles estavam fazendo de tudo para tentar queimar o filme de Jesus, para tentar, de certa maneira, calar Jesus ou sujar a imagem do nosso Senhor. Acusaram ele de violar o sábado e fizeram outros tipos também de acusações e de ataques. E agora, me parece que eles estão usando a família de Jesus, dizendo: olha, sua família está te chamando. Então agora, pelo menos, vamos ter um pouco de sossego. Os fariseus pensando: agora ele vai ficar quieto, ele vai lá com a família dele lá, resolver os negócios da família e vai deixar a gente em paz por um tempo. E aí, então, Jesus ele dá essa resposta dizendo: a minha família é muito maior do que a minha família de sangue. A minha família vai muito além da família que eu tenho lá em Nazaré. Ela é muito mais extensa, o meu reino é muito mais extenso. A minha família não inclui apenas Maria, Tiago, Judas, José, não. A minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E com isso nós aprendemos aqui que Jesus ele é muito mais do que um homem comum, um homem de família. A gente ouve muito essa expressão, homem de família. Um homem de família é um homem que tem um compromisso com a sua família. Ele não pode ficar na rua ou trabalhando o dia inteiro se ele tem uma família para cuidar, para zelar. Uma hora ele precisa estar com a sua família. Ele precisa se dedicar à sua família e cuidar das questões que envolvem ali a família, do homem de família, ou da mulher de família, ou de qualquer membro de uma família. Mas Jesus ele não está preso à sua família terrena, porque ele tem um pai que está no céu, um pai que é maior do que José, do que Maria, e esse pai, ele convida outras pessoas para serem teus filhos, juntos com Jesus. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Qual a lição que nós podemos extrair desse texto? É que a família de Jesus é muito grande, é muito maior do que a família de Nazaré. Ela é tão grande que eu e você cabemos dentro dela. E para nós fazermos parte dessa família, precisamos nos atentar ao versículo 50, que diz:
quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguém pode dizer, mas eu não faço a vontade de Deus, eu sou pecador, então eu não mereço. Saiba que você pode fazer parte sim da família de Jesus sem merecer, mesmo tendo as falhas que tem, porque Jesus ele veio justamente para pecadores, como eu e você. Então ele te chama. E se você quiser vir, e se você o receber de fato como Senhor e Salvador da sua vida, certamente ele vai perdoar os seus pecados e ele vai te dar um novo coração, um coração de filho, um coração que obedece ao Pai. E assim então você vai estar incluído na família do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração e que ela venha produzir frutos, tal como a terra boa que produz a 100 por um, algo que nós vamos estudar no nosso próximo estudo, a partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.